A realidade pura, nua e crua que a gente precisa aprender a lidar é que eu crio a minha realidade. Eu crio as possibilidades. Por que é que nós duas ficamos pensando em somente vender o campo e não pensamos em formas de ganhar mais dinheiro, receber mais dinheiro, trabalhar em alguma coisa nova, fazer alguma coisa diferente? A gente fica preso, né? Com a mentalidade focada num ponto, achando que é só aquilo, que a resolução da vida é aquilo, que é só aquilo, e a gente esquece de olhar ao redor e ver que existem outras possibilidades. Às vezes você pensa que tudo que você precisa nesse exato momento é só ter mais dinheiro. E hoje nesse vídeo eu vou te provar que às vezes você ter mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, é a pior coisa que pode acontecer quando a sua consciência ainda não entende o que é ter mais dinheiro. Existem 3 hábitos que nós vamos falar nesse vídeo de hoje que você precisa aniquilar, você precisa acabar, você precisa quebrar esses hábitos para mudar a sua realidade. Principalmente a sua realidade financeira, a sua realidade de prosperidade, de riqueza. Porque a gente foi programado, foi construído dentro de nós uma crença que vem provavelmente de muitos anos, que é difícil. Só quando você realmente quer, você tem o desejo de quebrar essas crenças, é que elas mudam a sua realidade. E uma delas, que eu acredito que é uma das mais difíceis de vencer, mas quando você vence, quando você muda o padrão, a sua vida muda completamente, é quebrar o hábito de acreditar que existe alguém ou algo que vai te salvar e te tirar do desespero financeiro. Quando você não entende o poder que existe aí dentro, quando você não conhece que você pode ser capaz de transformar qualquer coisa na sua vida, pela sua vibração, pela sua sintonia, pela sua forma de pensar, você acredita que sempre existe algo fora que vai salvar você da situação difícil que você está vivendo. Eu sei, eu já passei por isso e eu vou te contar aqui nesse vídeo hoje uma história pessoal minha, da minha mãe, de herança de família, de processos aí, de vir dinheiro extra, que não foi tão bom assim para nós. E eu vou contar mais detalhes sobre o que aconteceu e o que de fato mudou a nossa realidade. Eu me lembro que em 2005, 2006, por aí, eu acho que foi por essa época, a minha mãe começou a lidar pra gente resolver uma situação de família que precisava ser resolvida. Nós cuidávamos do meu avô na época e o meu avô estava ficando cada vez mais doente, estava cada vez mais difícil. E aí a gente pediu ajuda da família e aí fizemos todo um acordo para minha mãe cuidar dele. Depois a situação ficou mais difícil ainda, ficou insustentável. Enfim, foi uma situação que envolveu também o meu avô, envolveu o fato de cuidar dele, de ter ele, né, com a gente. Eu me criei com ele, meu avô sempre morou com a gente, ele tinha fazenda, nós tínhamos fazenda, e aí ele vinha pra cá, ficava uns dias, ia pra lá e tal, e aí chegou um momento que ele não podia mais ir pra lá, porque ele já estava mais velho, já tinha dificuldade de visão, ele não enxergava mais quase nada. E começou a ter Alzheimer, começou a ficar difícil, né? E aí o sonho, a vida, tudo na vida dele girava em torno de estar lá na fazenda, né? E aí quando ele teve que morar aqui, foi muito difícil a adaptação dele com a gente. E aí a gente tentou levar ele para casa dos outros irmãos e ele não se adaptava, porque a casa dele era nossa, né? E a nossa casa estava cada vez pior, estava caindo, estava despencando, como eu sempre conto nas aulas ou em outros vídeos para você, na casa velha de madeira, né? Que era do meu avô, que era da família da minha mãe, e que a gente foi morar com ele e foi ficando pior, não se fazia manutenção, não se tinha dinheiro para isso, e cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior. E aí eu falei pra minha mãe, bom, mãe, a gente tem as terras lá, o meu avô não vai mais para lá, a gente não usufrui daquilo. E se a gente vendesse, né? E nós começamos a debater sobre a possibilidade de vender, né? E começamos a entrar num fluxo. Eu já era terapeuta na época, já conhecia alguma coisa de energia. Então a gente começou a conversar, começou a criar essa possibilidade, começamos a entrar nesse fluxo para criar uma realidade em que a gente conseguisse vender as terras para construir uma nova casa ali, mas daí a minha mãe era dona da metade, a outra metade era do meu avô, então tinha toda essa questão de partilha, tivemos que negociar com a família, para o meu avô autorizar, passar para minha mãe, aquela coisa toda, porque senão nós iríamos investir, construir uma casa nova e quando ele partisse, né, a gente ia ter que fazer a partilha novamente. Então tinha que ter toda uma negociação. E foi um processo meio chato, como sempre, né, essas questões de família não são simples, porque a gente sabe que existe todo um esquema de resgate, né, que envolvem muitos assuntos de família, não só este, mas talvez outros, né, de nossos antepassados. Enfim, hoje o propósito não é falar disso especificamente, mas sim, foi um processo meio chato, foi um processo demorado, mas enfim, vamos lá, vamos ver para vender as terras, até surgiu o comprador, minha mãe vendeu, conseguiu um bom dinheiro, conseguimos construir a casa, mas não conseguimos terminar a casa, faltou dinheiro.
porque obra é obra e a gente sabe que tem que ter um bom dinheiro. E eu tinha um sonho sempre de ter uma casa boa, uma casa nova, que as coisas dessem certo para que a gente conseguisse. E aí chegou na finaleira, quando precisava terminar a abertura, quando precisava terminar a parte dos detalhes finais, pintura, aquela coisa toda, a gente não tinha dinheiro que chega. Meu Deus, foi um transtorno, foi um caos, tinha que arrumar o pátio, tinha que... Ai, gente, a gente viveu um inferno na terra naquela época, sabe? Porque as coisas não davam certo e a gente esperava o milagre de vender mais terras, porque a gente tinha vendido uma parte, não tinha vendido tudo, e nós estávamos ali na expectativa. A nossa única solução naquela época era vender todas as terras da minha mãe no campo. Só isso. Se desfazer daquilo, pegar o dinheiro e investir na casa. Era só o que a gente pensava, era só o que a gente conseguia entender, que era o ideal. Ou seja, nós tínhamos a crença do Salvador. Meu Deus, alguém vai nos salvar, vai comprar as terras, vai resolver tudo, vai dar tudo certo. Moral da história, para resumir tudo, a minha mãe acabou quase que entregando de graça para poder vender, para pegar um dinheiro para terminar a casa, e foi o caos. Não foi tão simples fazer todo o processo, mas a gente conseguiu. E aí eu lembro que naquela época ali, a gente conseguiu vender umas outras terras por um preço melhor, um outro comprador veio e tal. E aí foi na época até que ela me ajudou a construir meu espaço holístico. E naquele momento eu comecei a entender melhor o que significava ter mais dinheiro. E que eu não precisava ter um salvador que me tirasse daquele desespero financeiro. Eu ainda não tinha 100% de entendimento como eu tenho hoje, mas eu já comecei a entender naquela época, eu acho. Naquele momento eu falei pra minha mãe, bom, o que tu puder me ajudar, ok. O que tu não puder, eu vou trabalhar para fazer. Ali eu comecei a virar a chave, que foi ter o entendimento de que não tem que ter alguém para resolver o nosso problema financeiro. Nós criamos a expectativa de que alguém, um milagre ia acontecer. Isso não é real, isso não é a realidade. A realidade pura, nua e crua que a gente precisa aprender a lidar é que eu crio a minha realidade. Eu crio as possibilidades. Por que é que nós duas ficamos pensando em somente vender o campo e não pensamos em formas de ganhar mais dinheiro, receber mais dinheiro, trabalhar em alguma coisa nova, fazer alguma coisa diferente? A gente fica preso, né? Com a mentalidade focada num ponto, achando que é só aquilo, que a resolução da vida é aquilo, que é só aquilo, e a gente esquece de olhar ao redor e ver que existem outras possibilidades. Na época eu já era terapeuta, comecei a intensificar os meus cursos, comecei a melhorar o meu trabalho, comecei a fazer mais trabalhos, comecei a criar novas possibilidades para que eu tivesse mais dinheiro e pudesse terminar o meu espaço e pudesse finalizar tudo isso. Então eu digo para você que você precisa, e eu já falei em outros vídeos, estou repetindo porque ainda existem pessoas que têm o hábito de acreditar que um salvador vai tirar você dos problemas financeiros, que aquela herança vai surgir, que aquela situação vai se resolver e um dinheiro vai chegar. Eu lembro também que a minha irmã, há muitos anos atrás, o pai dela faleceu num acidente, ele era funcionário da Corsã, em função do acidente, eles receberam um dinheiro também inesperado, a família toda, ela tem outros irmãos. Esse dinheiro chegou e assim como ele chegou, ele foi embora. Da minha mãe também, chegou, da herança toda, ela vendeu todo o campo e perguntou se ela tem R$1 daquilo, a não ser o investimento na casa. Ela não soube guardar dinheiro, a gente não soube guardar, ela não, a gente, porque eu me envolvi diretamente, né? A gente não soube guardar dinheiro, a gente não soube fazer o dinheiro trabalhar pra gente, a gente não tinha essa consciência, não tinha esse conhecimento. Então eu digo pra você, pra quebrar esse hábito, a melhor coisa que você pode fazer na vida é ter conhecimento. Conhecimento de como funciona a mecânica do dinheiro, porque o dinheiro, ele não é uma bênção, ele não é uma maldição. Ele é o que você faz com que ele se torne. Então você precisa quebrar o hábito de achar que alguém vai te salvar. Primeiro ponto, tá? Muito importante isso, porque tem pessoas que jogam a vida inteira na loteria achando que um dia vão ganhar uma bolada. Não é assim que a vida funciona. Eu acredito que sim, pode acontecer de você mentalizar, pensar, criar essa realidade, mas não fica esperando por isso, vá viver a vida. Tem gente que não vive a vida porque tá esperando a herança da família. Tem gente que não cresce, não evolui porque tá esperando um milagre. Para de esperar um milagre, vai fazer alguma coisa, levanta a bunda do sofá e vai agir. Vai fazer alguma coisa a respeito do que você precisa fazer. O segundo hábito que você precisa quebrar é acreditar ou criar a realidade da injustiça. Injustiça não existe. Pobreza não existe. Riqueza não existe. Kátia, tu tá louca? Claro que existe. Tem gente passando fome, tem gente que é bilionário, tem gente que é assaltado, tem gente que é roubado. Sim, porque todas essas pessoas criaram essas possibilidades. Todas essas pessoas criaram essa realidade na mente e a mente criou a realidade que se tornou a vida delas. O que você acredita, você cria, o que você cria e acredita, você replica. É assim que funciona a vida. Se você continua olhando para a injustiça e criando injustiça na sua mente, criando possibilidades de ser injustiçado, assim será.
É assim que as coisas funcionam. Se a sua vida, a sua realidade, o seu olhar está na pobreza, você cria mais pobreza. Quer salvar as criancinhas que estão passando fome nesse mundo? Pare de olhar para isso e comece a vibrar na abundância. É assim que você ajuda as pessoas a mudarem de vida, criando um mundo novo a partir da sua mente, do que você acredita. Não é só ir lá meter a massa e ajudar, meter a mão na massa e ajudar as... Meter a massa é bom, né? Meter a mão na massa. Não é só ir lá meter a mão na massa e ajudar essas crianças, mas é criar um novo mundo para elas. É fazê-las acreditarem que aquilo ali é uma possibilidade, mas que elas podem mudar. Quantas crianças moram em favelas e mudam a sua vida e a sua realidade, enquanto outras só vivem aquilo porque elas acreditam que é só aquilo que existe. Elas nunca saem da favela para ver que existe um outro mundo além daquilo. Enquanto outras, né, que são chamadas de ovelha negra da família, o rebelde, o não sei o quê, é aquele que desce o morro e vai ver que existem outras possibilidades. Então você precisa quebrar o hábito de enxergar a vida como uma vida de injustiça, porque a injustiça só está na sua mente, na crença que você tem de que o mundo é injusto. Pare de acreditar nisso e o mundo vai parar de ser injusto. E essa é uma das formas que você não percebe muitas vezes, que cria uma grande cadeia, uma grande corrente, que muda o nível, muda a frequência de tudo, não só da sua vida. Um grande favor que você pode fazer para o mundo é começar a vibrar diferente, mudar a sua vibração, a sua frequência. Esse movimento que o mundo faz hoje, onde muitas pessoas do desenvolvimento pessoal estão te ajudando a mudar a sua mente, é a melhor coisa que pode ser feita nesse mundo. Terapeutas de plantão ajudem seus clientes a mudarem a consciência deles, para que eles criem mundos melhores ao redor deles e isso se expanda para além deles. Terceiro hábito que você precisa quebrar é o hábito de se sentir em dívida com você e com o mundo. Você não está em dívida. Acredite que você tem mais do que o suficiente sempre e que o mundo tem muito mais do que o que você precisa. Deus te fez com todos os recursos que você precisa para ter uma vida extraordinária. Deus fez um mundo para você com todos os recursos para você ter uma vida extraordinária. Pare de acreditar que você está em dívida. Está sempre devendo para si mesmo, está sempre devendo para as pessoas e está sempre devendo para o mundo. Você criou este conceito e por isso muitas vezes você contrai dívidas para sua vida. Dívidas financeiras nada mais são do que dívidas com você. Em que sentido, Kátia? Já falei disso em outros vídeos. Você fica se cobrando o tempo inteiro porque parece que nunca consegue fazer o suficiente, nunca tem o suficiente, nunca a vida te dá o suficiente, você vibra nisso tanto. É um ciclo que está sempre vibrando, sempre dentro de você, que faz você acreditar que você está sempre em dívida com você e com o mundo. E se você começar a olhar para você a partir de hoje, começar a dizer assim, puxa, eu faço o melhor que eu posso na condição que eu tenho, mas sim, eu dou o meu máximo. Talvez você não esteja dando o seu máximo e é aí que você se cobra, então comece a dar o seu máximo. Se hoje você é um funcionário medíocre, comece a ser o melhor funcionário da sua empresa. Hoje de manhã a gente teve uma experiência linda aqui, que parece que é com uma luva, né, Douglas? Né, Laura? A pessoa que veio aqui, gente, nos atendeu tão mal para prestar um serviço, que ele nem tinha uma cliente e ele já perdeu a cliente. Entendeu? Por quê? Porque provavelmente, né, depois do carnaval, teve que vir de manhã cedo aqui, que saco, essa vida, que merda, esse trabalho, eu odeio o que eu faço. Você acha que uma pessoa dessa um dia vai ter algo mais? Nunca. E não tem a ver com a empresa que ele trabalha, tem a ver com a mente dele, com a forma como ele foi criado. Não teve o mínimo de simpatia, não fez as coisas direito do jeito que a gente estava esperando, veio aqui para prestar um serviço, para olhar uns móveis aqui que não estavam funcionando direito, fez assim aquele atendimento meia boca, mal abria a boca para falar, sabe? Porque quando eu vim para esta sala eu comprei os móveis já eram de outra pessoa que ocupava a sala. E aí eu procurei a própria fábrica para vir fazer a manutenção. E me arrependi, devia ter chamado uma outra pessoa para vir, porque o atendimento foi péssimo. Falta de discernimento, assim, da pessoa de chegar, sabe, conversar, saber como é que tá. Puxa, a pessoa tem tanto medo que os móveis deram problema que ela nem vem com a possibilidade de melhorar ainda mais o serviço, sabe? Então, assim, se você hoje tá sentindo, tá vivendo, tá vibrando uma realidade em que parece que as coisas não estão bem, sinta se você não fica o tempo inteiro se cobrando demais e, claro, cobrando do mundo, cobrando das pessoas o tempo inteiro, mais. Esses dias, só para concluir, eu publiquei no meu Instagram uma história relacionada ao meu pai, em que eu cobrava que ele fosse o melhor pai. E, na verdade, hoje eu entendo que ele foi o melhor pai mesmo. Porque há tempos atrás, aquela pessoa que ele era o ideal para mim naquele momento. Só que eu não sabia entender a mensagem dele, eu não sabia entender a postura dele. E hoje eu entendo. E a minha postura mudou no momento, ou a maneira como eu comecei a enxergar a vida mudou no momento em que eu comecei a olhar para as pessoas e para a vida de forma diferente. E um dos primeiros exercícios... Tem alguém bravo aí, né? Batendo.
O primeiro exercício que você pode fazer para começar a se colocar e se posicionar no seu lugar no mundo, para parar de se sentir em dívida com você, é você se colocando no seu lugar de filho. Isso mesmo, simples assim. Você sendo filho e não querendo ser pai ou mãe dos seus pais, sem julgar o comportamento deles. Eles são, como tinham que ser. Aceite, concorde e apenas pense em mudar o seu destino e a sua vida a partir desse momento. Como eu falo muito aqui, tá? Então, 3 hábitos que você precisa quebrar. Primeiro, que nós falamos foi o hábito de esperar um milagre, o hábito de esperar ganhar na loteria, o hábito de esperar o Salvador. Pare com isso agora, porque você não é vítima da sua vida. Assuma suas responsabilidades. Crie possibilidades. Crie uma nova realidade se nesse momento você não tem a realidade que você quer. 2. Acredite que o mundo não é injusto. Você cria a injustiça. O mundo não é injusto. Você contribui para criar mais injustiça se a sua mente continua acreditando na injustiça. E hábito 3, pare de se sentir em dívida com você, porque a vida te dá mais do que o suficiente. Você faz mais do que o suficiente. Comece a mudar o seu olhar, quebrar esse hábito negativo de achar que você está sempre devendo. Devendo emocionalmente, devendo espiritualmente, devendo sentimentalmente e devendo fisicamente. Dê o seu melhor, faça o seu melhor e você vai parar de se sentir em dívida. Mude esse olhar, mude o foco e a sua vida vai mudar, tá certo? Estamos programando em breve outra aula incrível onde eu vou falar sobre as leis do universo e como fazer com que as leis ajudem você a vibrar na riqueza e na prosperidade. Vamos deixar o link aqui embaixo na descrição para você saber mais detalhes de quando será a próxima aula ao vivo, tá bom? Beijo no coração, amo você e até mais. A coisa toda e toda vez que se lida com isso não é tão simples assim. Acaba que eu não tô gravando o áudio, ainda bem que eu olhei. Ai. Quer começar de novo? Vou deixar gravando. Tá. E, inclusive, como eu disse, tem uma história minha pessoal que eu quero compartilhar hoje. Eu falei isso ou não falei? Agora não sei. Porque eu misturei agora tudo que eu já falei do outro vídeo. Eu acho que eu não tinha nem comentado ainda, né? Ainda bem que eu me liguei. Senão fica meio perdido o negócio. Tá, voltando a fita aqui. Deixa eu começar de novo.